Essa apresentação aqui, ela se deu sobre a questão da não religiosidade, porque muitas pessoas elas acabam tendo mais um foco nos dogmas do que na própria essência, do que aquilo que Cristo veio nos ensinar, que o amor dele, nosso pelo próximo, então que nós devemos mostrar que nós conhecemos a Deus e amamos a Deus, principalmente quando nós amamos o nosso próximo. Foi isso que Jesus falou. Então esse é o motivo da gente estar fazendo aqui este chá comunitário, que eu já tenho aqui no caso um canal chamado Palavra-Chave. E aí, como hoje é uma sexta-feira e calha que é após as 18 horas, então nós pensamos assim num Shabá, que é um momento de descanso, um momento de relax, um momento da gente ter um momento de tempo de estar com a família, com os amigos e um momento de reflexão. Então, a gente aqui tem o objetivo de trazer uma música e nessa música trazer uma reflexão e um pensamento filosófico e também trazendo ali um bojo de espiritualidade. Quando nós trazemos essa viés filosófica, que é o perguntar o porquê do quê, para quê, e como que isso reflete na nossa vida e como nós podemos aplicar essas ideias nossas que nós concebemos no nosso dia a dia, na prática. Então isso daí, ele é totalmente louvável e ele traz uma nova conotação de uma filosofia, que não é simplesmente uma filosofia do filosofar por filosofar, perguntar por perguntar. Eu até gostei da pergunta do Aquim, sobre a questão do Aroeira, o porquê o Aroeira, e também o porquê do Milagre de e Ouro de Iova. Então é uma questão da gente começar a refletir, porque a palavra ela diz que os filhos das trevas, eles têm sido mais prudentes do que os filhos das luzes. E hoje as crianças elas estão cantando muitas músicas que acabam até mesmo trazendo uma distorção na questão do desenvolvimento social. Então as crianças às vezes elas acabam cantando até algo que elas não sabem, porque eles usam algumas palavras em outras linguagens, mas só que na realidade eles estão cantando uma maldição para si. E o que eu vejo? Que a palavra ela tem poder. Então a música, quando você toca a música mesmo sem palavra, ela já tem um enredo. Nós, como compositores, nós tentamos interpretar aquilo que a música em si já está trazendo no seu sentido. Então a gente busca palavras para tentar traduzir o real sentido daquela música. Porque aquela música, ela quer traduzir para nós aquele cinema, aquele filme, aquela história que ela quer ser levada. Hoje nós estamos aqui procurando trazer esse conceito e o porquê que nós estamos fazendo isso. Então a palavra ela diz que nós devemos buscar o conhecimento, porque o maior conhecimento está no temor de Deus. Então quando nós buscamos o conhecimento pautado no Criador, essa daí é um conhecimento que ele é eterno. Então, o Salomão ele fala que nós devemos buscar tanto o conhecimento como a sabedoria. E qual que é a diferença de sabedoria e conhecimento? Conhecimento é você saber que algo existe. Por exemplo, eu sei que isso daqui é um violão. Então, isso daqui é um violão que tem 6 cordas e que transmite som. Isso daqui é um conhecimento. Mas a sabedoria, ela ultrapassa esse conhecimento, que é o fato de eu saber o porquê que ele existe e fazer o quê? Um aprendizado e uma aplicação prática. Então, através do violão, através dos instrumentos cantados, tocados, então o Aroeira Project, ele está fazendo alguns trabalhos nas escolas, em ONGs, instituições não governamentais, creches, para levar a musicalização, para poder fazer com que as crianças sintam-se incentivadas a aprender a tocar um instrumento. Porque hoje, na nossa atualidade, as crianças de hoje,
acham que as músicas são feitas através da IA, através de um celular, mas não. Por trás de tudo isso existe uma Vanessa, existe um Camargo, existe um Rodrigo, existe um Joaquim, existe um Luiz, existem multidões de pessoas que estão por trás disso. Então é interessante que a gente venha trazer aqui com a gente o nosso conhecimento e implementar isto em música, para que nós possamos levar para as crianças. E o próprio Salomão diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ele não fala ensina a criança o caminho, ele fala no caminho. Então é por este motivo que nós estamos aqui trazendo essa colaboração. Quando nós somos chamados para fazer algo, nós temos que buscar saber o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Então, diante disso, muitas pessoas podem falar assim: mas como que eu vou saber o meu chamado? Como que eu vou saber o que eu vou fazer? Para que eu vim desse mundo? Então, assim, uma pergunta que você faz para você mesmo: o que te irrita? O que te irrita? Que você chega nos lugares e você acha que aquilo ali está precisando de arrumar. Então, o primeiro ponto a ser observado é ver onde é que você enxerga o defeito e aonde é que você pode melhorar aquilo. Então, assim, são 4 perguntas que nós podemos fazer. Em que realmente eu sou bom? E depois, numa outra conversa, você pode perguntar para os seus amigos: em que você acha que eu sou bom? A outra é: o que eu faria durante horas e horas e que eu sentiria prazer e até mesmo isso não me cansaria? A outra pergunta, 4, é: como essas atividades que eu faço, ela pode servir de benefício para mim, mas não para mim um egoísta, mas para mim e também para aqueles que estão em minha volta, para a sociedade. Então, quando você encontra todas essas respostas, você de fato conseguiu encontrar o seu chamado. Então, é por esse motivo que eu estou aqui, trazendo aqui um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, e porque eu canto o que canto hoje, e tentando tocar aqui para vocês, mesmo de uma maneira não tão perfeita, porque nós não tivemos tanto tempo assim para ensaiar, que cada um tem aqui seus trabalhos diferentes. Então aqui tem o meu amigo Camargo, que é professor de música, mas tem aqui a minha amiga Vanessa, que ela é TI, e tem eu aqui que sou advogado. Então assim, nós temos muitas outras tarefas, e ainda sou pai de uma criança e marido de uma mulher grávida, então tem muitas coisas. Então assim, o que nós devemos fazer realmente para estar de encontro com aquilo que Deus colocou para que nós possamos fazer? E aí o que acontece? Nisso eu estive pensando a respeito disso, que nós somos imagem e semelhança de Deus, e um dos atributos de Deus é o domínio. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e o poder. Diz que Ele domina sobre todos os povos. Então, domínio. Então é interessante que quando Deus ele faz o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para dominar e governar sobre o que há na terra, o que há nos ares e também nos mares. Então está ali dominar. E Deus, um dos atributos de Deus é o domínio. E Ele é o Dominus, é aquele que domina. Então, o que eu quero trazer à reflexão de vocês hoje, e a minha também, para que eu não venha esquecer, a pergunta é: o que você domina? Então, o que você domina é aquilo que é o seu chamado. É nisso daí que você tem que usar com todas as forças para que você possa fazer com que o reino de Deus ele possa crescer e ser espalhado por todas as criaturas em todos os lugares. Então, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Deus vos abençoe e Shalom.